Vou te ensinar 6 formas diferentes de fazer filtro. Existe isso em outro canal do YouTube? Não existe. Existe isso em curso pago? Não existe e eu vou te ensinar de graça. Então já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal e bora para muito conteúdo. Pessoal, vou ser bem sincero com vocês. Ninguém sabe tudo. Um aluno meu me questionou se era possível fazer um filtro em uma planilha, ele mandar essa planilha para outro usuário e esse usuário fazer outro filtro lá e um não interferir no outro. No nosso curso, nós temos diversas aulas sobre filtro. Inclusive, eu vou relembrar tudo isso aqui com vocês, tá? Nós temos lá aula sobre a função filter, que é muito potente, aula sobre a função query, que é mais potente ainda. Temos filtros dinâmicos, temos muita coisa sobre filtro lá. Porém, né, até onde meu conhecimento ia, eu não sabia dessa funcionalidade. Porém, já vou adiantar para vocês aqui, ó. Olha só o que a gente tem aqui no Google Planilhas. Essa funçãozinha aqui que cria agrupamentos de filtro. Ou seja, é possível sim. Então, eu resolvi trazer essa aula para vocês atualizada e eu vou lembrar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre filtro até hoje. São 6 modos diferentes de fazer filtro. Eu tenho certeza que você não encontra esse conteúdo por aí. Então já se inscreve no canal, pô, e bora aprender. O primeiro modo é o que todo mundo sabe, o que todos os cursinhos lero aí ensina para vocês. Vocês selecionam o cabeçalho, depois vocês podem clicar aqui nesse íconezinho de filtro, ou no caso do Google Planilhas, aqui em dados, em criar filtro. Com isso, olha só o que ele faz. Ele cria aqui pra gente. E aí, é claro, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas as possibilidades são infinitas. Pode filtrar maior de idade, menor de idade. Eu vou só brincar aqui com feminino e masculino, ó. Então, olha só masculino, tá vendo? Qual que é o problema desse filtro? Eu odeio isso daqui, eu não uso, tá? Eu ensino meus alunos a usarem planilhas de modo profissional. Se você faz isso daqui, e é o que o meu aluno está enfrentando de problema lá, olha o que acontece, né? Lembrando que, para você compartilhar essa planilha com outro usuário, você precisa vir em arquivo, compartilhar ali de novo, porque por padrão ela vem aqui como restrito, tá vendo? Você tem que mudar aqui para qualquer pessoa com link, e se você deseja que ela possa editar sua planilha, você marca essa opção editor. Eu vou copiar esse link, beleza? E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma guia anônima para a gente colar o link da planilha, e olha só o que vai acontecer. Veja, aqui eu tenho só os masculinos, mas não foi essa pessoa que fez o filtro, foi aqui, ó, na planilha original que a gente fez o filtro. Se eu trocar aqui para feminino, e voltar lá na nossa planilha que o usuário está usando, olha lá, o filtro ele é replicado. Então essa pessoa aqui ela não consegue mexer na planilha, mesmo eu tendo fornecido o link para ela, porque qualquer um que altera em todas, beleza? Então o que a gente vai fazer? Aqui que entra o nosso conhecimento novo. Então eu vou remover, ó, vou selecionar esses campos, vou remover esse filtro, beleza? E o que a gente vai fazer? Vou ensinar para vocês agora o segundo modo, muito profissional. Eu já usava esse segundo modo, mas eu não sabia que ele permitia, né, que outro usuário fizesse ele também sem interferir um no outro, que é o agrupamento de filtros. Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar o mesmo cabeçalho aqui, só para constar que eu selecionei algo, tá? Porque na verdade a gente vai ter que tratar esses dados. Eu vou vir aqui em dados de novo. Presta atenção, agora eu posso criar uma visualização agrupada ou eu posso criar uma visualização com filtro. São coisas diferentes. Eu posso criar também, adicionar um controle de filtro. São coisas diferentes. O que a gente vai trabalhar nessa aula? Controle de filtro e visualização agrupada. O que é o controle de filtro? É como se fosse um botão, olha que legal. Presta atenção o que a gente vai fazer aqui, ó. Por padrão, ele selecionou toda a planilha. Eu vou mudar, tá? Eu não quero toda a planilha, eu quero apenas esse intervalo aqui que tem dados, beleza? Se você quiser dados infinitos, tire a última linha e deixe assim, ó, do A3 até o C infinito, beleza? Podemos deixar assim. Vou selecionar esses dados e aqui, ó, qual coluna que eu quero filtrar? Eu quero filtrar por idade, por exemplo, olha só. Se eu vim aqui, ó, tá vendo só que eu posso filtrar por idade? Eu vou usar o mesmo exemplo, ó, eu filtrei por sexo. Então aqui agora, ó, eu tenho essa opção de filtrar por sexo. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou personalizar ela porque ela pode ficar muito bonita também, ó. O que a gente vai fazer? Vou colocar a cor vermelha. E o texto, deixa eu ver se eu faço alguma coisa com o texto. Vamos colocar um cinzinho assim, ó. Beleza. Vamos aumentar o tamanho do texto para 24, ó. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui, ó, no lugar do título agora, ó. Olha como é que vai ficar mais elegante a nossa planilha. A gente pode aumentar o tamanho aqui se a gente quiser, controlar o tamanho da fonte do jeito que a gente quiser, beleza? Olha, tá com tudo.
Se a gente for na nossa planilha que a gente compartilhou, olha só, aparece aqui o filtro, certo? Só que veja bem, se eu vier aqui e filtrar apenas femininos, olha só o que acontece. Filtrou aqui. Se eu voltar lá na minha planilha que eu compartilhei, olha aqui, veja, ela tá com todos os dados. Só que é o seguinte, pessoal, se eu vier aqui na nossa planilha, olha só, não que a gente compartilhou, né? Não aparece o filtro, veja bem, o filtro não aparece, porém, eu não consigo fazer o filtro, veja, não aparece a opção de filtro. Eu posso tentar que eu não vou conseguir, eu posso tentar limpar, selecionar, não tem essa opção. Então ele aparece aqui, mas esse filtro é apenas da planilha original e não da planilha compartilhada. Ou seja, né, eu precisaria instruir que cada pessoa fizesse a sua visualização de filtro. Ela é individual. Então, não é tão interessante assim, né? Vamos fazer o quê? Vamos excluir esse controle de filtro, voltar com os dados originais. Na planilha aqui, ó, já voltou os dados originais. O terceiro modo que a gente vai fazer, galera, é o seguinte, ó, eu vou selecionar o cabeçalho e aí eu vou vir aqui, ó, clicar nesse íconezinho depois em criar visualização. E aqui eu posso escolher o tipo também. Eu vou seguir o nosso modelo, né? Estou fazendo por sexo. E quando eu crio aqui no sexo, olha que legal. Ele cria pra gente esse filtro aqui que ele é temporário. E aqui, ó, eu posso, tá vendo só, salvar ele se eu quiser. Mas ele é meu, ele não é de todo mundo. Então, da mesma forma, se eu voltar lá na nossa planilha que a gente compartilhou, olha, o filtro aparece aqui, tá? Só que veja que ele não está subdividido como eu subdividi aqui por sexo. Nesse caso aqui, eu posso mostrar, por exemplo, só o masculino. Olha, ele filtrou. Se a gente vir na planilha que a gente compartilhou, olha só, ele não filtrou aqui. Então, na planilha compartilhada, olha só, eu posso vir aqui nela e criar também um filtro, olha só. E aí ele me explica, ó, essa visualização é temporária. Ela só pode ser acessada por você. Os editores dessa planilha podem criar visualizações para compartilhar com todos os usuários. Tá vendo só que interessante? Então, beleza, vou descartar essa informação. Agora eu criei, olha, o meu filtro temporário aqui. Então, desse modo, os usuários conseguem sim, veja bem, tá vendo só? Criar as suas próprias visualizações. Aqui tá só masculino. Se a gente for lá na nossa planilha original, veja, aqui tá masculino, mas eu posso vir aqui e filtrar só feminino, ó. Aqui agora tá só feminino. Vamos lá na nossa planilha compartilhada. Aqui tá só masculino, tá vendo? E essa aqui, ó, que é a nossa planilha original, olha aqui, ó, eu vou salvar essa visualização. E eu vou colocar aqui, ó, só mulheres é o nome dela, só mulheres, beleza? E aí, o que eu ganho com isso? Ó, eu salvei uma visualização. Vamos voltar para ela para ver como é que ela fica. Agora sim, tá vendo? Eu atualizei ela. Agora sim tá só mulheres, ó. Tá. Então, vamos voltar na nossa planilha compartilhada e ver, ó, aqui continua só homens, tá vendo? Eu fiz um monte de modificação lá e nada aconteceu. Vou atualizar aqui, né, para garantir, ó. F5 e clicar no ícone de atualizar. E agora, olha só que interessante que eu tenho, ó. Eu tô com todos os dados aqui. E aí, porque eu atualizei a página, né? Eu tô com todos os dados aqui. E veja, como eu criei uma visualização e eu lá sou o dono da planilha, esse usuário aqui tem acesso a essa visualização agora. Olha que legal. Só mulheres. Olha que bacana. Ele tem acesso a ela. Mas isso não afeta a minha planilha original. Se eu vier aqui e mostrar só homens, ó, e eu posso agora, vamos ver se eu tenho essa opção aqui. Criar visualização agrupada, ó. Vou criar outra visualização agrupada. E essa vai ser como? Vai ser só homens. Só homens, tá vendo? E aí eu vou salvar ela agora. Olha que legal. Só homens. Salvei ela. Vamos dar um F5 aqui na nossa planilha original. Beleza? Tô falando original, galera, mas é porque ela tá dentro dessa conta, né? As duas são originais, obviamente, né? Então vamos atualizar ela aqui. Agora nessa daqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, só mulheres. E agora eu posso alternar só homens, só mulheres. Olha que interessante. Só homens, só mulheres. E da mesma forma, né, como eu criei e salvei, se a gente for lá na nossa planilha compartilhada, na nossa guia anônima, tá vendo, ó? Vamos atualizar para ele trazer para cá todos os filtros. Ele limpa todos os filtros, certo?
Só que aí, ó, se eu vier aqui, ó, eu tenho, ó, só homens. Olha que legal. E aqui só mulheres. Então vamos deixar só mulheres nesse aqui. E na outra, vamos deixar só homens. Nessa aqui, vamos deixar só homens. Só para a gente verificar, ó, se um tá alterando o outro. Então esse aqui, ó, olha só que não alterou, tá vendo, ó? Só masculino e nesse aqui só feminino. Então, esse é o jeito que a gente tem, né, atualizado, novo, de fazer esse filtro dinâmico para cada um dos usuários. E para deixar essa aula muito completa, de modo que você não encontra, os meus alunos encontram, né? Mas em outros cursos dificilmente você vai ter um conteúdo como esse. Eu vou mostrar para vocês agora a forma que eu ensino para os meus alunos e a forma que eu efetivamente uso os filtros, pessoal. Vou limpar aqui todos os dados, tá? Vou vir aqui selecionar tudo. E agora, presta atenção no que eu vou fazer. Eu tenho aqui, ó, a função filter e a função query. Veja que ela está filtrando para mim aqui, ó, só mulheres maiores de 20 anos de idade. Então eu tenho condições múltiplas. Como que eu faço isso? Eu vou apagar todos esses dados e nós vamos construir juntos, beleza? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é chamar a função filter. E aí ela me pede, olha só, um intervalo. Qual que vai ser o nosso intervalo? Ó, vai ser esse intervalo aqui. Aqui nós temos um problema, pessoal, olha, porque para você reverter isso daqui, ó, eu não sei ainda como que faz para reverter, tá? Então, antes de mais nada, o que a gente precisa fazer? A gente precisa copiar esses dados aqui para outra aba da planilha, né? Ou você pode ir dando Ctrl Z também, eu não sei se vai dar aqui, ó. A gente pode ir dando Ctrl Z até a gente eliminar essa visualização aqui, ó. E depois que você cria ela, não dá para fazer mais nada, entende? Você tem que retirar ela da sua planilha dando Ctrl Z, ou então você vai ter que fazer um backup da sua planilha. O jeito mais fácil aqui, no nosso caso, vai ser selecionar esses campos, tá? Ó, vou dar um Ctrl C, vou criar uma nova aba aqui e vamos construir. Igual a filter, beleza? Qual que é o intervalo? Ó, o intervalo é esse, beleza? Ponto e vírgula, qual que é a condição? Eu quero olhar nessa coluna aqui, se ela está escrito feminino. Olha que demais, feminino. Pronto. Desse modo aqui, ele já vai trazer para mim todas as mulheres. Olha que legal. Mas a função filter, ela aceita quantas condições eu quiser. Eu posso colocar aqui uma segunda, uma terceira, uma quarta condição. E eu vou colocar. A minha segunda condição vai ser essa coluna aqui ser maior ou igual do que, vou colocar ali, ó, vou colocar 22 anos. E aí só vai trazer a Gabriela, vocês concordam comigo? Maior ou igual do que 22 anos. Quem que ela vai trazer? A Gabriela. Se eu colocar maior ou igual que 21 anos, ele vai trazer a Fabiola e a Gabriela. Olha que máximo. Então a gente consegue, ó, maior ou igual que 21 anos, dinamicamente trazer aqui, ó, a Fabiola e a Gabriela. O que eu vou fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa com a função query, que eu não vou ensinar para vocês aqui a função query, mas eu vou ensinar uma outra coisa. Vou ensinar vocês a usar inteligência artificial para criarem fórmulas para vocês. A função query, no meu modo de ver, tá? Ela é muito melhor do que a função filter. E eu ensino em detalhes os poderes dela para você lá no curso. Aqui eu vou dar um exemplo, o mesmo exemplo, com a função query. E eu vou explicar para vocês da seguinte forma. Olha um jeito inteligente de vocês usarem inteligência artificial. Jeito inteligente de usar a inteligência. Olha que legal. Cacofonia, né? Eu vou selecionar essa fórmula, Ctrl C, e eu vou abrir o meu DeepSeek. Eu vou colar a fórmula aqui no DeepSeek e eu vou falar: refaça essa mesma função, porém, usando a fórmula query exclusiva do Google Planilhas. A função query, galera, é uma função de banco de dados que o Google Planilhas trouxe para cá. É por isso que ela é poderosa. Ela faz filtros avançados de forma muito profissional e rápida. Então você tem serviços de banco de dados profissionais dentro do Google Planilhas. Algo inacreditável, porque isso não tem em nenhum outro editor, não tem no Excel, não tem em lugar nenhum, só no Google. É muito poderoso o query. Eu vou mostrar de forma bem resumida para vocês o poder do query. Olha só, ele já me deu a fórmula, eu simplesmente vou copiar e colar. Eu passo para ela um texto, tá? A função query, ela me pede um texto. Então, olha só, eu vou selecionar as colunas
Tô lendo aqui em português para vocês. Tá em inglês porque a escrita dela é em inglês, mas eu posso ler para vocês entenderem, ó. Selecione as colunas A, B e C, desde que o A esteja escrito feminino e desde que o C seja maior ou igual que 21. Ou seja, eu posso manipular isso daqui de várias formas diferentes, né? Posso manipular a idade, posso manipular até ali se começa com C, se começa com B. Quando eu estou trabalhando com dados de banco de dados, as possibilidades são muito infinitas. E esse 0 aqui é que, por padrão, ela traz os cabeçalhos, olha só. Então, 1 é cabeçalho, olha só. Então, ela vai trazer, nesse caso, eu não tenho cabeçalho. Então, ela está trazendo, ó, 1, 2 e 3. Ela está trazendo 1 a mais, tá vendo? Ela está trazendo a Ana. Está considerando que a Ana é o nosso cabeçalho. E não é. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, 0, tá certo? Olha lá, aí ela vai trazer efetivamente para mim a Gabriela e a Fabiola. Agora, um outro uso, então a gente já viu aqui, né? A gente já tinha visto 3, aqui a gente viu 4 modos, aqui a gente viu 5 modos, e o último modo, muito profissional, que eu recomendo que vocês usem, é o modo dinâmico. E como que pode ser isso? Eu vou selecionar esse campo, vou vir aqui em dados, validação de dados, e eu vou criar aqui, ó, um menu suspenso, tá? De 2 opções, ó. Vou colocar aqui, ó, verdinho. Masculino, que é o texto que a gente tem ali na nossa tabela, né? Masculino. E vou colocar aqui de amarelo, feminino, beleza? Feminino, deixa eu ver se eu escrevi certo. Certinho, tá. Então eu tenho uma validação agora, ó, de masculino. Vamos aumentar aqui para ficar melhor. Nossa visualização, né? Vamos diminuir um pouco a letra. Vai ficar melhor assim. Vou copiar essa formatação, colar ela aqui, tá? Vou vir aqui em dados, validação de dados. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma validação de um intervalo. E o intervalo vai ser esse aqui, ó, as idades verdadeiras das pessoas, ó. Vocês vão entender por quê. Então ele já criou ali para mim, ó. Agora eu posso vir e selecionar a idade que eu quiser, porque assim, ó, eu tenho todas as idades que realmente tem no meu banco de dados. E agora, o que a gente faz aqui, ó? Ao invés de eu ter o texto feminino, eu vou concatenar isso daqui, olha só, com esse valor. Vocês concordam comigo? E ao invés de eu ter o 21, eu vou concatenar com esse valor. Simples assim. Olha que máximo. Então, ó, feminino. Olha só, feminino 17. Todo mundo que é maior ou igual que 17. Se eu coloco aqui, ó, 23, olha lá, ó, ele deu erro. Por quê? Porque não tem nenhuma mulher com 23. Se eu coloco 22, olha lá, ele traz só a Gabriela para mim. E para fazer a mesma coisa com a função query, o único cuidado que a gente tem que ter aqui é o seguinte. A função query, ela me pede um texto literal, beleza? Então, você tem que concatenar textos aqui. Isso é muito importante. Não é simplesmente concatenar a célula. O valor da célula tem que vir dentro aqui de um texto. Tomando esses cuidados, você consegue fazer. Vou fazer aqui para vocês, ó. Veja que tem uma aspa simples ali, ó. Tá vendo só? Então, eu vou fechar aspas duplas aqui, tá vendo só? Eu vou concatenar, presta bastante atenção. Eu vou concatenar com feminino, beleza? Então, eu posso apagar o feminino, mas eu não apago a aspas. Eu vou concatenar isso agora, abre aspas duplas. Olha lá, tá vendo só que interessante? Então eu tenho que manter esse texto literal ali, ó. Desse modo, olha só, vai continuar funcionando. Se eu colocar masculino 22, olha lá, ó, Hudson e Igor, olha que legal, acima de 22 anos. Então ela tá profissional, lembrando que aqui eu não mudei ainda, ó, eu não mudei o 21 anos, vou mudar também para vocês, ó. Essa planilha tá de graça, tá? Vou ensinar vocês a baixarem ela agora. Deixa eu só terminar isso aqui e já mostro. O vídeo tá ficando um pouco grande, mas eu espero que vocês entendam porque é muito conteúdo, né, galera? Tô passando conteúdo de muita qualidade para vocês, então é inevitável que fique um pouco maior aqui. Eu vou concatenar isso, olha só, com a idade. E agora a gente consegue também dinamicamente puxar dali. Então, se eu colocar 16 anos, olha lá que legal, todos os masculinos 16 anos, todos os masculinos com 16 anos também. Isso aqui é muito legal. Faça um bom uso. Essa é a planilha 163. Para baixar ela, você vai entrar aqui, ó. planilhasgrátis.programaçãoemexcel.com.br. Nesse site você vai preencher os seus dados, tá?
e você vai entrar no meu grupo de WhatsApp, onde ninguém fala nada. É um grupo que serve para eu divulgar as minhas aulas. Aulas como essa que você acabou de assistir. Então é um grupo silencioso. Fique por dentro de todas as novidades lá no grupo, tá? Entre no grupo, pegue o código, colhe o código aqui, baixe as planilhas à vontade. Mas se você quiser aprender de verdade, eu acho que está na hora de você fazer um curso e eu posso te ajudar. O link está na descrição com 50% de desconto. Obrigado por ter assistido. Até a próxima aula e valeu!